Olá, essa é uma apresentação da nossa solução de documentação de exames médicos. E eu vou começar falando sobre o objetivo dessa ferramenta, que é automatizar e padronizar. Padronizar a documentação dos exames, sendo ela laudos ou atestados, contratos, autorizações, recibos, guias, ou seja, toda a documentação pertinente ao exame. E diferente de alguns produtos, não somente o laudo médico. E isso tudo a gente consegue oferecer de uma forma bem objetiva e nós só acrescentamos as outras documentações do exame médico, como atestado, contratos, autorizações, recibos e guias, porque é tudo automático e não tem digitação nenhuma, não tem trabalho de nenhum profissional. Então nós agregamos esse benefício em função da praticidade e objetividade que a ferramenta possui. É claro que em alguns estabelecimentos, em alguns lugares, os atestados e contratos, autorizações são feitas pela recepção, pela atendente, mas quando isso passa a ser uma atividade ou que pode ser uma atividade exercida pelo médico, não há problema nenhum. É importante também eu destacar que essa ferramenta tem a pretensão de não mais, eu vou antecipar um assunto que eu vou chegar lá na frente, mas só para talvez esclarecer algumas dúvidas que estão surgindo e que muito me preocupa no sentido de a pessoa que está começando a ver essa apresentação achar estranho o médico ter que fazer o laudo. Na verdade, não é o médico que tem que fazer o laudo. Ele acaba fazendo em função da praticidade. Então, acaba sendo muito mais rápido, prático e seguro para ele fazer esse laudo do que fazer um rascunho, passar para alguém digitar, depois conferir esse laudo, se alguém digitou errado, voltar, ou até mesmo deixar passar algo que foi escrito errado. Então, tudo isso nós vamos ver lá na frente, mas eu posso antecipar que com a metodologia aplicada para a documentação do exame médico, permite que o próprio médico faça o laudo, ganhando tempo, por incrível que pareça, né? Ao contrário do que muitos vão achar. Inclusive, é muito comum a gente encontrar algumas resistências nesse sentido, mas quando a gente apresenta o projeto, os médicos realmente se rendem e observam que é um ganho de tempo espetacular, tá? Ao contrário do que se parece. Então, a pretensão dessa ferramenta é isso, a documentação e a padronização, o armazenamento já é algo intrínseco na solução. E interessante, de todos os exames da instituição, de todos os exames do hospital, sendo eles exames com tecnologia DICOM, com aparelhos que têm DICOM, seja eles exames integrados às soluções PACS, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nosso sistema não é um concorrente de um sistema PACS, ao contrário, ele pode ser um agregador, ele pode complementar uma solução PACS, tendo em vista que todos os PACs que eu conheço, já estou no mercado há 20 anos, e todos os PACs que eu conheço, das maiores empresas do mundo, se de repente essa minha informação ela está desatualizada, peço até que se alguém conhecer algum outro me informe para que eu atualize, mas todas as ferramentas de PACs são mais destinadas à parte de imagens e diagnóstico e não documentação. Quando se fala em documentar, ou seja, em laudar, mesmo no melhor sistema de PACS existente, não só no Brasil, mas na maioria dos países, nós vamos falar de textos. Né? Então, por isso que a gente diz que a nossa solução ela complementa as ferramentas PACS, porque a nossa aplicação ela não trabalha com textos. Nossos laudos, apesar de serem o que é impresso são textos, literalmente como um laudo impresso em qualquer hospital hoje, mas o ato de confeccionar esse documento não é textual, não é digitando. Então, gosto de ficar muito falando sobre essa parceria com o PACS em função disso. Hoje, os melhores sistemas de PACS do mundo, quando vai se fazer um laudo, é um laudo textual. Ou seja, ele tem uma máscara e ele vai escrever. Ou uma pessoa vai ditar e alguém vai escrever. Ou existem códigos com frases e eles colocam os códigos e as frases e o sistema dá a frase e o médico vai alterar nessa frase e vai escrever.
Então, a gente está fazendo um trabalho com algumas empresas, tem algumas empresas em contato com a gente, no sentido de integrar essa solução de documentação a um sistema PACS, que é realmente um casamento perfeito. Tá? Então, só para desmistificar, a nossa aplicação não é concorrente de PACS, e quem conhece a nossa aplicação realmente vê muitos ganhos na integração com solução PACS. Inclusive, quando se fala de hospitais que trabalham com exames muito variados, né, que vão desde DICOM a PACS, e como eu vou falar agora, imagens analógicas como endoscopia, colposcopia, esteroscopia ou outros exames que as imagens vêm de uma fonte de vídeo. Tá? E até mesmo exames sem imagens nenhuma. Então, quando a gente fala em automatizar todos os exames médicos, nós estamos literalmente falando em automatizar todos os laudos, todos os exames feitos dentro de uma instituição. Isso é um ganho muito interessante, porque se padroniza não um laudo de uma especialidade ou outra, ou seja, se cria um padrão para todos os exames da instituição. Ok? E como eu ia dizendo, além de automatizar todos os exames, essa ferramenta permite automatizar os exames da instituição, mesmo se a instituição possui outras unidades em outros locais. Então, vocês imaginem que é uma aplicação que pode ser utilizada numa instituição local ou com outras dezenas ou, sei lá, centenas de unidades externas, e todas elas gerando um documento, que é o laudo, integrando ao sistema de gestão do hospital, da instituição, porque a nossa aplicação também não é uma solução de gestão. A nossa solução não é uma solução de gestão, não é uma solução PACS e não é um sistema de prontuário médico. A nossa especialização e foco está em sistema para automatizar o processo de documentação de exames, mais precisamente falando, em laudos médicos. Tá? Os atestados, como eu falei anteriormente, são apenas complementos e documentos que podem ou não ser acrescentados no processo da automação. Então, o objetivo dessa aplicação é fazer esse documento, que é o laudo, e integrar no sistema de prontuário existente já na instituição. Tá? Então, imagine aí uma instituição com 3 unidades em lugares distintos, que resolve implementar a nossa solução. Ela vai padronizar, quando eu falo em padronizar, nós vamos ver no próximo slide, padronizar não só os processos, mas o documento também, de toda a instituição, fazendo com que a imagem que está sendo entregue para o paciente seja uma imagem padronizada, uma imagem rica em informações e rica em visual também. Muitas vezes a gente visita lugares que têm infraestruturas excepcionais, tem médicos profissionais excepcionais, e quando o médico fala, Márcio, eu preciso dar um jeito nisso, porque a gente tem tudo excepcional, mas quando entrega um laudo muitas vezes feito até no Word, ou texto puro, não tem um gráfico, não tem um slide, não tem uma informação que enriquece o documento, que é resultado do exame do profissional. Então, só para enfatizar, a ferramenta ela gera esses documentos, ela gera esse laudo em formato PDF e integra ao sistema de prontuário do hospital. Então, se por um acaso o hospital já tem um prontuário, que já está na intranet, que na medida que o exame é feito, o médico lá no ambulatório já consegue visualizar, essa é a finalidade da nossa aplicação. E os benefícios, os senhores vão observar que são inúmeros, inclusive redução de custo muito considerável. A gente consegue reduzir custos e aumentar a produtividade, mesmo com todos esses benefícios de padronizações que eu acabei de falar. Ok? Bem, falando em padronização do layout do laudo, apesar de ser um benefício principal, porque é o documento que está sendo entregue para o paciente, que é o documento que chega ao médico solicitante, é o documento que está publicado na intranet. Então, eu vou começar falando sobre esse benefício, que é um benefício mais palpável, mas os maiores benefícios estão no sentido das informações, os benefícios intrínsecos à ferramenta,
que eu vou demonstrar e vou apresentar mais à frente. Mas falando de padronização de laudo, nós podemos padronizar tudo desde o cabeçalho, rodapé, marca d'água, observa que tem uma imagem aqui no fundo, traços coloridos, a fonte, o tamanho da fonte, a letra, ou seja, todos os documentos do hospital, eles vão seguir esse padrão, independente do exame que foi feito ou se foi feito um atestado, tá vendo? Podendo seguir o mesmo padrão ou não. E aqui um outro exame já com DICOM, aqui é uma imagem analógica, que é a endoscopia. Ah, Márcio, e essas imagens é só no lado? Não, qualquer local, o que os senhores quiserem, é possível ser feito. Se quiser que o sistema já imprima o laudo assinado, não há problema nenhum, ele vai imprimir o laudo assinado com o médico que realizou o exame, óbvio. Mas eu quero enfatizar porque imaginem numa instituição com centenas de médicos, lógico que o sistema controla e sabe e imprime a assinatura de cada médico. Então, o layout é 100% personalizado. Então, aqui eu tenho um exemplo de um laudo com layout analógico, de documentos como atestados de acompanhante, atestados de paciente, recibos, etc. Um documento aqui é um laudo de ecocardiograma, um ecostress, se eu não me engano, onde eu tenho uma imagem da eco impressa, eu tenho gráficos, muitos vão achar até interessante no exame de ecostress, um laudo ter um gráfico, muito difícil isso acontecer, mas a ferramenta permite sem agregar nenhum esforço para o profissional. Pelo contrário, então aqui os senhores observam que eu tenho uma página de texto de um laudo de eco, aqui eu tenho uma página com textos, gráficos e uma imagem, eu tenho aqui ele maior para a gente visualizar como fica, isso tudo é o resultado final da utilização do nosso sistema sem nenhuma digitação. Ninguém digita nada, o laudo sai em 1 minuto ou muitas vezes em menos, dependendo, é claro, da complexidade do laudo. É importante eu enfatizar, todo caso tem que ser analisado com cuidado, porque a gente trata os laudos, 80%, 90% dos laudos, que são laudos, não vou dizer só normais, mas que têm patologias comuns, alterações comuns, mas na medicina é algo realmente muito detalhado, existem laudos mais complexos que requer mais atenção. Então, quando eu falo em um laudo ser entregue em 1 minuto, é 70%, 80% dos laudos da instituição. É claro que alguns precisam da avaliação, uma segunda opinião, e é claro que isso vai demandar mais tempo, tá? Então, esse é uma possibilidade do resultado final. Aqui eu tenho outro laudo com um cabeçalho, ou seja, vocês observem os limites de normalidade sendo apresentado com um slider, a gente chama de slider, que informa para o médico, requisitante, solicitante, que esse exame está dentro da normalidade, ok? Então, de uma forma visual, eu consigo enriquecer não só o sentido do documento que é entregue, mas com gráficos que fazem muita diferença e enriquece muito o documento. Tá? Então, aqui é uma imagem analógica, ou melhor, uma imagem DICOM, no anterior uma imagem analógica, e qualquer documento pode ser automatizado com essa ferramenta. Então, deixando claro, todos os documentos podem ser personalizados e a personalização não tem limite. O que se quiser fazer no documento a nível de apresentação visual é possível ser feito, ok? Eu vou tentar correr um pouquinho sobre os benefícios, porque realmente são muitos e são muito detalhados, e senão vai estender muito, vai tomar muito tempo dos senhores, eu quero ser o mais objetivo possível. Os principais objetivos operacionais e institucionais. Não há digitação ou ditado, por incrível que pareça, e esse é um gancho que eu utilizo para despertar a curiosidade das pessoas que têm interesse em conhecer. Tenho certeza que ficarão surpresos, tá? É uma metodologia muito diferente da existente no mercado, não só nacional, mas no mercado internacional também. Posso afirmar isso porque a gente conhece soluções PACS, que são as melhores que existem. Existem soluções de grandes empresas mundiais no Brasil, a gente conhece, e todas elas são textuais, como eu falei no slide anterior. Aqui talvez eu vou repetir alguma coisa no slide seguinte, em função de agrupar os benefícios operacionais e institucionais, e às vezes eu vou falar de benefício do médico, que também cai, mas eu vou tentar ser bem objetivo, apesar de ser um assunto bem detalhado e bem complicado isso. Mas eliminamos a digitação, ou ditado, ou transcrição.
Tá? Então não é necessário o médico fazer um rascunho, passar para alguém digitar, para depois ele conferir, às vezes esquecer qual exame, acabar assinando para entregar e acaba esquece de conferir. Ou seja, eliminamos também as transcrições e rascunhos. Como eu falei, e isso acaba sendo consequência, não há digitadores, não preciso de profissionais para digitar os meus laudos, mas, como eu falei, às vezes a resistência dos médicos vai existir, porém a gente com o tempo consegue quebrar essas barreiras. Eu tenho um médico que é cliente nosso há 12 anos, e inclusive um dos depoimentos dele está no final do slide. Quando ele começou, ele disse, olha, eu não vou usar, eu sou médico, eu não vou usar, eu sou médico, eu vou fazer o exame, vocês vão fazer o laudo. A diretoria do hospital insistiu e determinou que fosse feito. Então, a estratégia foi, ok, vamos colocar uma assistente do lado dele para fazer o laudo, não tem problema nenhum, para ele conhecer o processo. Então, passou 15 dias, ela começou a fazer os laudos, começou literalmente a clicar, a usar o nosso processo automatizado. Ele olhou e falou assim, opa, peraí, se é isso eu faço. Porque se eu estou ditando, se eu estou falando para você, você está só fazendo isso aí, e depois eu tenho que conferir tudo que você fez, então deixa que eu faço. Na hora que eu imprimo, eu sei que já está tudo certo, porque foi ele que fez. Então nós conseguimos reduzir o rascunho, que é o que ele usava antes da implementação da nossa solução. Ele não mais faz rascunho. Não tem que ocupar uma outra pessoa digitando. Ele não tem que conferir o que ela digitou, às vezes, muitas vezes, retornar porque foi digitado errado. Então, todo um ganho de tempo e de segurança dessas informações nós conseguimos. Passou 15 dias, ele falou, opa, peraí, é isso? É isso, então deixa que eu faço. E até hoje, ele faz os laudos. Até hoje. É um cliente há 12 anos, graças a Deus, muito satisfeito. E a gente costuma usar de referência, porque essa questão de resistência, de cultura, existe. Hoje, é óbvio que qualquer pessoa que falar para um médico que ele vai fazer o laudo, ele não vai querer. Por quê? Voltamos nas questões textuais. Ele acha que ele vai ter que ficar digitando, ele acha que ele vai ter que pegar uma máscara e ficar alterando, e não é esse o conceito da tecnologia. Ok? Consequentemente, se eu não tenho digitações, se eu não tenho digitadores, se eu não tenho que digitar, se eu não tenho que ditar, se eu não tenho transcritores, eu não tenho erros de digitação. Então, é um outro ganho muito importante. Hoje sai aí na mídia direto, processos, ações em justiça, porque o médico entregou um laudo errado, escrito errado, etc. Muitas vezes pode ter sido em função da correria do dia a dia, de uma pessoa que digitou, o médico não corrigiu. Então, até esse ganho é importante. Não existe erro de digitação e nem de transcrições. Por quê? Porque não há digitações e nem transcrições. Bem, vou dar uma pausa aí dizendo que isso tudo a gente consegue porque não são laudos textuais, ao contrário dos sistemas concorrentes, mesmo os PACS. Quando a gente fala isso, por que aí as pessoas algumas vezes me questionam por que o seu é diferente? Por que o seu é melhor? Eu costumo dizer, o nosso não é melhor, o nosso é diferente. Nós trabalhamos há 12 anos com essa tecnologia. Nós estamos aprimorando essa tecnologia há 12 anos. E nós conseguimos ser diferentes, não melhor do que ninguém ou pior, porque nós focamos nessa tecnologia e hoje a nossa empresa, há 12 anos nós trabalhamos só com documentação de laudos médicos. Ou seja, nós entramos na área de gestão há 15 anos, há 16 anos, abortamos a área de gestão, a área de prontuário, que de certa forma está inclusa num sistema integrado a um sistema de gestão. A de prontuário também nós não mexemos e nos especializamos somente em soluções de documentação de exames médicos, ok? Por isso é que eu costumo dizer que a nossa solução é diferente da que existe no mercado mundial. E eu não quero transparecer arrogância, mas quando eu falo em mercado mundial é porque basta-se conhecer os sistemas PACS, os melhores que existem no mundo, e lembrar como é que é feito a digitação do laudo nesses sistemas PACS. Então nós somos diferentes. Ok? Espero ter conseguido despertar uma curiosidade dos senhores, não só para continuar a visualizar esse vídeo, mas como também participar de alguma demonstração futura. Bem, com esses benefícios que eu disse anteriormente, a gente consegue também agilizar a entrega do laudo do paciente. A gente sabe que é muito complicado o paciente fazer um exame e ficar esperando 10, 20, 30 minutos na recepção,
tumultuando a recepção, muita gente na recepção, a insatisfação do paciente, às vezes tomou até alguma coisa, é claro que tem que ficar de repouso em alguns casos, mas tomou um medicamento para fazer, não se sentiu bem, tem que ficar ali esperando a documentação. Dependendo da logística implementada na instituição, o paciente ele já vai se levantar e já vai praticamente estar levando o laudo dele na mão. No máximo esperar 1, 2 minutos e, como eu falei, dependendo da logística, ele já está se levantando, saindo, e quando ele passa na recepção, ele já está se levantando e saindo com o laudo. Isso é possível ser feito, ok? Bem, é interessante também a gente dizer que com essa ferramenta, como a gente unifica e padroniza o processo de confecção de laudos, a gente consegue, com um módulo da nossa aplicação, publicar todos os laudos da instituição no site da instituição, para o médico solicitante ou para o paciente, para o próprio paciente. É claro que com login e senha eles entram e visualizam o laudo do paciente. Atualmente, nas instituições, a gente conhece bastante, os departamentos muitas vezes são terceirizados. Então, cada um usa uma ferramenta diferente. Um usa o Word, o outro usa o próprio sistema de captura ou o próprio Pax, que vai fazer um laudo textual e imprimir. Então, imagine como fazer uma publicação dos laudos dos sites da instituição. Vai ser possível? Mas é um tanto trabalhoso. Com a nossa aplicação, não, porque realmente ela padroniza e centraliza tudo num único lugar, ok? Facilitando a publicação no site da instituição. Outra coisa muito interessante, em vários lugares existem 10 pessoas, 10 cardiologistas, por exemplo, que fazem os laudos. Cada um faz de uma forma diferente. Às vezes o responsável pelo serviço nem sabe como o médico que acabou de entrar está entregando o laudo. Às vezes não sabe, é claro que às vezes acompanha, mas ele não tem como determinar ou criar um padrão. Com a nossa aplicação, os laudos que são feitos na instituição, no departamento, eles saem de acordo com o que o chefe do setor, do departamento, determina. É claro que é possível que esses 10 médicos, cada um tem o seu, e por uma questão de cultura, de aprendizado, de uma faculdade ou de outra, eles fazem o laudo de forma diferente, escrevam uma patologia de uma forma diferente, claro, sendo a mesma patologia, né? Mas a gente sabe que existe essa situação. Mas se a instituição disser, se o médico-chefe do departamento disser, eu quero um laudo assim, todos vão fazer. Ele pode contratar um profissional, um médico recém-formado, que ele vai fazer o laudo exatamente como ele determinou, como o chefe da equipe determinou. Então isso acaba com aquele problema, às vezes o médico receber um laudo que foi entregue por um prestador de serviço ou um colaborador dele e olhar e falar, puxa, não é isso aqui que eu gostaria que fosse. Com a aplicação a gente acaba e cria uma conformidade dos laudos médicos. E com isso a gente consegue aumentar a produtividade. Literalmente a gente consegue aumentar a produtividade. É claro que não é em todos os casos, mas, por exemplo, se eu não tenho que parar o médico toda hora para ficar conferindo, para refazer o laudo, para escrever um texto, um rascunho, para ele mesmo muitas vezes sentar no computador para laudar, isso sim é um problema. A gente tem relatos de médicos, inclusive um dos depoimentos dele eu vou acrescentar mais tarde na apresentação, só estou esperando a assinatura formal dele nos autorizar, mas tem casos onde o médico disse, olha, que no seu sistema eu levava 5 minutos para fazer, num outro sistema que é considerado o melhor da especialidade dele, no seu eu faço em 1. Então, se a gente consegue automatizar esse processo, ele consegue fazer mais laudos médicos e, consequentemente, conseguimos reduzir custos. Reduzir custo não está relacionado à produtividade do médico. Talvez ele faça 20 exames num dia, ele vai continuar fazendo 20 exames num dia, mas certamente redução de custo nós vamos conseguir. Até em função de eliminar alguns colaboradores envolvidos no processo de confecção de laudo. Tá? Então esses são benefícios operacionais e institucionais, mas eu tenho vários outros argumentos em 5 slides a mais, que realmente vai ser bem interessante para os senhores conhecerem. Tá? Bem, sobre os benefícios técnicos. Vou tentar acelerar um pouquinho, porque isso está relacionado mais à parte técnica, mas para mim é fundamental deixar bem esclarecido nessa apresentação, que na verdade é um overview da nossa aplicação como um todo. Tá? Em alguns casos, e dependendo da estratégia da instituição, nós não necessitamos
de mudança de infraestrutura. Então, se hoje na instituição existem lá 100 computadores com Windows XP, por exemplo, Márcio, eu vou precisar... Não precisa modificar a infraestrutura, desde que se utilize um ambiente em nuvem, que é o que a nossa aplicação já está preparada para isso. Tá? Então, a nossa aplicação já pode rodar em nuvem, e quando a gente usa uma tecnologia como essa, a gente tem vários ganhos. Uma delas é esse. Por exemplo, eu posso ter um computador com Windows XP com 1 GB de memória. Posso ter. Não há problema, não é o ideal, mas eu não preciso obrigar a instituição a mudar todo o parque de computadores dela para implementar uma solução de laudos médicos, ok? E isso nós estamos falando se optarem por um ambiente em nuvem, ok? Somos parceiros da Microsoft e temos todo um apoio da Microsoft para elaborar projetos de grande porte nesse sentido, de montar uma infraestrutura, conseguir redução de custos, inclusive com a parte técnica e manutenção, que hoje acaba tendo um gasto muito alto com manutenção, né? E não exigindo que se haja uma necessidade de mudança de infraestrutura, ok? É claro que também, só voltando no item anterior, não, Márcio, eu não quero mexer com nuvem, não há problema nenhum. Podemos fazer toda a implementação nas máquinas locais da instituição. Não há problema nenhum, é só uma opção. Escalabilidade dinâmica, mais uma vez voltando para um ambiente em nuvem. A gente pode, por exemplo, imagine uma empresa, uma instituição que tenha 30 unidades espalhadas aí por São Paulo ou pelo Brasil. Não é necessário mudar os computadores de todas essas unidades. Nós vamos criar um ambiente em nuvem, ok? Vamos iniciar a implementação em uma unidade, escalando a infraestrutura em nuvem para essa unidade. E a própria tecnologia nuvem, ela vai se aumentando de acordo com as unidades que nós vamos criando, sem a gente ter que se preocupar com isso. Então, a gente não precisa gastar com uma infraestrutura para 30 unidades, superdimensionar as 30 unidades para um projeto que vai demorar 1 ano para ser implementado. A gente pode colocar, dimensionar a infraestrutura para uma unidade, começar com aquela, e todas as unidades que acrescentando, a própria tecnologia nuvem vai observando e ampliando a necessidade dela em nuvem para suportar centenas, milhares de usuários ao mesmo tempo, ok? Isso é um ganho muito legal que existe na implementação de nuvem, ok? Imagine essa mesma unidade, que tem 30 unidades espalhadas por São Paulo, outro estado, ou no Brasil, e nós vamos fazer um projeto para implementar. Nós não precisamos ir até esses locais, mexer nas máquinas, instalar sistema, nada disso. Nós vamos criar um ambiente, fazer um projeto. Nas máquinas locais vai ser colocado um atalho, nada de instalar nenhum tipo de programa. E é claro que treinamento é uma coisa muito importante. O investimento basicamente é em treinamento das pessoas que vão utilizar isso. Tá? E a pessoa treinada, ela vai ligar o seu computador, que ela já liga todos os dias, vai clicar no atalho e já vai estar utilizando a nossa aplicação. A manutenção, ela reduz muito, se eu não me engano, é o próximo índice, isso, baixo índice de manutenção, porque eu não estou trabalhando nas máquinas locais, nessas 30 unidades, por exemplo, ou no meu hospital que tem aí 100 computadores. Eu estou preocupado com o meu ambiente, com a minha infraestrutura em nuvem, tá? Então, isso reduz muito o custo de manutenção, porque eu não tenho que me preocupar com as máquinas em loco, eu tenho que me preocupar com a minha infraestrutura. Então, se eu tenho um problema no meu servidor, por exemplo, eu corrijo o meu problema de onde eu estiver e todas as unidades já estão com o problema resolvido. Então, a parte técnica eu sei que é um pouco complicada e chata de falar para pessoas que não são técnicos, então eu vou evoluir um pouquinho, mas é importante eu dizer que se a instituição não optar em trabalhar em nuvem, seja ela em qualquer nuvem, da Microsoft ou não, ela pode trabalhar com o seu ambiente local sem problema nenhum, ok? Bem, a aplicação trabalha com log de acesso e controle de acesso por usuário, ou seja, a gente tem níveis de permissão para cada usuário e mesmo assim a gente armazena tudo que esse usuário faz para, caso aconteça alguma coisa, a gente sabe quem foi que fez.
ele é integrado a qualquer sistema de gestão e prontuário. Aqui eu pretendo ficar um pouquinho mais de tempo, porque realmente é um assunto importante. Essa aplicação, como nós somos uma empresa especializada em sistema de documentação de exames, e nós não temos uma solução de gestão, nós precisamos deixar preparado para que o nosso sistema se integre a qualquer sistema de gestão, assim como o prontuário médico. Então, se o hospital, óbvio, já deve ter um sistema de gestão e não quer modificar e não vai modificar, não há problema nenhum. A nossa aplicação ela é integrada ao ponto de alimentar os dados de paciente e agendamento para que ninguém tenha que digitar para confeccionar o laudo. E conforme a apresentação inicial, ao se concluir o laudo, e o laudo em PDF é gerado, ele integra através de várias tecnologias, praticamente as mais conhecidas no mercado, web service, a própria instrução SQL é possível ser feito, ele já integra o laudo, o laudo em formato PDF no prontuário do hospital. Então, para alguém que esteja vendo essa apresentação e tem um sistema de gestão, ou é um concorrente não, porque a gente não conhece uma empresa que trabalha só com sistema de documentação. Muitas vezes a pessoa trabalha com um sistema de imagem, um sistema de captura de imagem, um sistema PACS, um sistema de gestão. Se vocês trabalham com isso, imaginem acrescentar todos esses benefícios ao seu sistema. Então, é uma coisa muito interessante a ser analisada, porque a gente já trabalha com isso há muito tempo, temos muitos clientes que já utilizam, elogiam, gostam muito e realmente é algo muito diferente do que tem no mercado. Então, para essas empresas que já possuem sistemas, se não querem investir em redesenvolver um sistema que, graças a Deus, a gente já pode dizer que é um sistema muito consolidado e um sistema que muita gente já gosta, basta entrar em contato com a gente para fazer a integração dos sistemas e em pouco tempo você está oferecendo isso para todos os seus clientes, ganhando tempo, ganhando vários benefícios e não tendo que se preocupar com desenvolver algo que realmente já está pronto. Então, para o hospital que já tem um sistema de gestão, basta entrar em contato que certamente a gente vai conseguir fazer as integrações e ganhar com tudo isso a automação que a gente tanto oferece. Bem, imagine um sistema que tem todos esses benefícios e, ao mesmo tempo, é 100% personalizável. Ok. Imagina que a gente consegue, deixa eu ver se é o próximo item. Quando eu falo em personalização, eu estou falando em personalização das telas de entrada de dados, eu estou falando em 100% de automação de personalização dos layouts, e eu estou falando de personalização de funcionamento, ou seja, a instituição pode mudar e implementar o funcionamento do sistema. Com isso, posso garantir que é um dos poucos, se não o único sistema que garante, onde a empresa garante a satisfação e o investimento que foi feito. Tá? Então, por que nós garantimos a satisfação e investimento? Porque se eu tenho um sistema 100% personalizável pelo cliente, onde eu posso personalizar as minhas telas de entrada de dados, colocando qualquer cálculo, qualquer gráfico, qualquer campo, qualquer list, qualquer coisa, mudar cores, eu posso mudar tudo no meu sistema. Se eu posso modificar o layout do meu sistema, se eu posso modificar o funcionamento do meu sistema, eu garanto a satisfação. Literalmente eu garanto. Porque quando recebemos uma informação, mas o seu sistema não tem isso, doutor, não tem, mas vamos fazer. Claro que não é uma coisa trivial, vamos fazer. Existe todo um processo onde a própria TI do hospital pode fazer. Não é um sistema que obriga o hospital a ter um vínculo com a nossa empresa. A própria TI do hospital pode fazer personalização que elas quiserem. Ok? Então, é um dos poucos, tanto é, a gente tem a modalidade comercial um tanto agressiva, que qualquer pagamento de projeto em hospital só é feito depois da satisfação dos médicos usuários do nosso sistema. Eu desconheço uma empresa que garanta esse ponto, olha, não precisa pagar nada agora, vamos implementar, os médicos gostando, manifestando satisfação, aí sim existe o pagamento. É claro que é feito todo um projeto, toda uma negociação, tudo fica adquirido, ok? Os acordos comerciais são feitos, porém condicionado à satisfação dos médicos. Agora, imaginem
que empresa que vai ter essa ousadia se ela não tem uma ferramenta que permita essa garantia de satisfação e investimento que nós oferecemos, ok? Bem, então esses são alguns benefícios técnicos, deixa eu passar para um próximo. Bem, eu preciso falar agora um pouco sobre os benefícios para o médico executante, né? Nós falamos aí de benefícios para a instituição, falamos benefícios técnicos, vamos falar agora benefícios para os médicos que estão executando o exame, porque até então, eu imagino que se algum médico esteja vendo essa apresentação, ele está assustado, porque ele vai ter um trabalho dobrado e ele não vai querer fazer, e eu concordo, nem eu, se fosse médico, eu faria. Mas vamos lá. Como eu consigo todos os benefícios anteriores e consigo ainda aumentar a produtividade do médico? Ou seja, se ele faz 10 exames, eu vou fazer com que ele consiga fazer 11, 12 exames? É um benefício para o médico. Como eu consigo fazer, além de tudo, fazer com que ele não erre no laudo, ou que alguém erre a transcrição, ou que ele tenha que ficar esclarecendo o resumo que ele fez, o rascunho que ele fez, ou que a instituição tenha que investir em ditado? Hoje a gente conhece muitos. O sistema de... sim, importante dizer, quando eu falo em ditado, eu falo em sistema que uma pessoa dita, é gravado num sistema, e as pessoas ouvem e alguém digita. É só isso? Não. Estou falando também do sistema de ditado que existe no mercado, que onde o médico vai ditando e o sistema vai escrevendo. Perfeito. Realmente existe um ganho muito legal aí. Só que uma diferença muito grande. Volto a dizer, sistema de ditado também é um sistema que tem a finalidade de confeccionar um laudo texto, que vai imprimir, entregou para o paciente, armazenou, acabou. Se o médico erra na hora de estar ditando, tem que voltar e a riqueza de informações e a padronização do layout e o armazenamento estruturado, onde está? Não está. Em laudos ditados, também estamos falando de laudos textuais. Em laudos textuais, não se compara com laudos estruturados. Gostaria também de convidar as pessoas interessadas que trabalham com sistemas de laudos ditados, que conheçam a nossa aplicação, e imagino que o conceito de confecção de laudo vai se mudar um pouquinho, tá? Então, para o médico ainda executante, nós temos aí um benefício interessante, que é o Worklist Die, com que isso está integrado, já existe em solução PACS, tá? Mas se por um acaso a instituição não tem uma solução PACS, a nossa solução integrada a um sistema de gestão vai receber a lista de agendamentos de forma integrada e transparente e alimentar os aparelhos de ultrassom, de eco, ressonância, para que não tenha que ser digitado os dados dos pacientes nesses aparelhos, tá? Nós temos um recurso bem legal que chama preenchimento automático de medidas. Então eu já vou começar a desvendar os mistérios. Se eu não tenho digitação, como é que eu faço a digitação das medidas do meu laudo? Com esse módulo, que é o PAN, o sistema reconhece todas as medidas que foram feitas no exame. Então o médico foi lá no exame de ultrassom, obstétrico, morfológico, tem dezenas de medidas que ele faz no sistema deles. Quando ele termina o exame no sistema, no aparelho de exame, quando ele dá um end-exame, a nossa aplicação já identificou todas as medidas que foram feitas naquele exame. Eu já eliminei aí todas as digitações numéricas. Como funciona hoje um sistema PACS? Vamos digitar as medidas. Propenso a erros, propenso a uma série de coisas. Como funciona num sistema de ditado? Tem que se ditar a medida para que ele escreva a medida. Como funciona na nossa aplicação? Não precisa fazer nada disso, porque ele reconhece as medidas que vêm direto do aparelho. O centro de estudos é outra coisa espetacular. O centro de estudos ele é composto por 3 módulos. O primeiro é o apoio à decisão. No sistema de laudos PACS, por exemplo, onde nós temos textos padrões e vamos escrever, eu estou ali com um editor de texto. Nada mais, um editor de texto, que tem um modelo lá onde me acrescenta alguma coisa, eu vou lá e só altero o que eu quero. Nada mais. Quando eu estou no sistema de ditado, seja digitar para uma fitinha cassete, digitar para um computador, para outra pessoa ouvir e digitar, ou o próprio ditado, onde o computador mesmo, você dita e o computador escreve, eu tenho nada mais, nada menos do que um texto que está sendo digitado. Não tenho nenhuma interação com isso. O
Com o centro de estudos, que é o que eu estava falando antes, nós temos uma infinidade de coisas. Por exemplo, quando as medidas vêm do aparelho de exame, o sistema já faz uma série de verificações de normalidade, já dá uma série de sugestões para o médico, já fala, olha, o DBP está acima do permitido, a circunferência craniana está abaixo o índice de massa corpórea, ele já faz uma série de coisas, já avisa para o médico, já dá informações importantes para o médico de fazer o diagnóstico, porque a nossa aplicação, óbvio, não faz diagnóstico e nunca vai fazer diagnóstico. Ele só vai ajudar o médico a diagnosticar, a fazer o exame e a fazer um laudo rico em informações. Então, hoje, é muito importante eu até parar um pouquinho para falar sobre isso, porque os médicos executantes, o benefício é de interesse para todos eles, seja para os diretores, os gestores, até mesmo para os técnicos. Então, vou falar um pouco mais sobre o centro de estudos. Imagine que as medidas vieram no meu exame de eco, por exemplo, o obstétrico. É importante deixar claro que não é para todos os exames esse recurso, em alguns, e nem todos os aparelhos. Esse recurso tem que ser averiguado com a gente, a disponibilidade dele, mas a maioria de ultrassom, eco, essas coisas é tranquilo, tá? Então imagine que o médico terminou de fazer o exame no aparelho de ultrassom ou eco, seja lá o que for, deu um endexame, quando ele chegou para fazer o laudo, ele já tem o laudo praticamente pronto, com todas as medidas digitadas e várias sugestões do sistema, como eu acabei de dizer. Então ele vai dizer o seguinte, olha, essa paciente ela tem mais de 33 anos, sugere um ecodoppler, um eco fetal. Ele vai dizer, olha, sugestivo de uma ressonância magnética. Ele está só sugerindo para o médico. O médico ele está de posse de uma tela que já está dizendo para ele se aquele paciente, de acordo com a idade, o peso, uma série de fatores que cada tabela tem como índice, como critério, ele já está sabendo se aqueles valores estão dentro da normalidade ou não. Então isso é muito importante para o médico executante. Em vez dele ter um sistema de texto, onde ele só vai descobrir se tem alguma coisa errada quando ele fizer o laudo em algum sistema, ou alguém entregar para ele, ele vai olhar, pô, está alterado aqui e o paciente, cadê? Já foi. Então é interessante que o médico ele vai estar com as informações e o paciente ainda está ali, ó. Eu tenho um relato de um médico interessante que ele falou o seguinte, olha, Márcio, sua aplicação é fantástica. Por quê? Porque quando o médico está fazendo o exame e existem pequenas alterações, é difícil dele identificar. Quando ele vê uma imagem e já está ali muito explícito que tem alguma alteração, é fácil. Agora, juntar as pequenas situações que podem indicar uma patologia, uma alteração grave, a sua aplicação me avisa na hora. Então, é mais uma diferença de sistemas textuais. Digo sistemas textuais, PACs, ditados, de transcrição, de rascunhos, de todos os outros que eu conheço. Todos eles só têm o objetivo de documentar o exame, o nosso não. Então, o centro de estudo, como eu falei no início, ele é composto por 3 módulos. O primeiro é o apoio à decisão. O segundo é um sistema de sugestão de conclusões. De acordo com várias coisas que o médico informa na tela, ele já vai sugerir as conclusões para o médico. Então, o médico ele não precisa, como acontece em todos os laudos de texto. Quando eu falo laudo de texto, eu quero dizer PACs, ditado, etc. E vou insistir muito nisso para que fique bem memorizado. Quando eu falo em laudo de texto, eu não tenho essa facilidade. Por exemplo, eu vou falar lá em cima que a placenta está acima do nível máximo. Eu tenho que, na conclusão, escrever presença de olidroâmino ou polidroâmino, ou seja, eu tenho que informar a alteração no corpo do laudo e tenho que dizer qual é a conclusão. Na nossa aplicação, não. Então, a gente não precisa se preocupar com conclusões, porque o sistema, de acordo com o que ele informa do que foi encontrado no exame, seja através das medidas que chegaram automaticamente, ou através das informações que ele selecionou, ele não escreveu, que ele clicou na tela, o sistema vai ajudando ele. Então, imagine que o conjunto de várias
várias observações informadas na tela, vai dar um diagnóstico. E o sistema faz isso para ele. Olha, sugestivo de síndrome de tal, sugestivo disso, sugestivo daquilo. Essa inteligência que é o apoio à decisão, a essas conclusões, isso tudo também é 100% personalizável. A inteligência do sistema para o centro de estudos toda é personalizada e o médico responsável pode alimentar ou tirar essas informações. A maioria do que nós temos são de experiências que a gente tem com vários médicos, são de estudos científicos que os próprios médicos já usam para analisar e falar, opa, tem essa alteração aí. Então nós colocamos essa inteligência no sistema para ele ajudar, volto a dizer, ajudar o médico a realizar o exame, ok? Então é um outro benefício. A conclusão, como eu estava dizendo, ela é sugestiva. Então o médico só vai e fala, realmente isso aqui está certo. Não, isso aí não está, então ele não clica. Não, eu quero escrever outra coisa. O médico pode escrever outra coisa sem problema nenhum, ok? A gente não amarra, isso é importante eu dizer também, a gente não amarra o médico para só fazer um laudo estruturado, porque a gente sabe que na medicina tudo é muito dinâmico e às vezes o médico quer colocar as considerações dele escrevendo. Não há problema nenhum, ok? Então vamos lá. Depois eu falo do terceiro lá, que também é bastante interessante, mas eu devo fazer um vídeo do Centro de Estudos para médicos que têm interesse em assuntos voltados para essa área. Relatório de produtividade é outra vantagem para o médico executante. Ele terminou de fazer os exames, ele vai embora, ele não tem que se preocupar com nada. Ele já está se configurado, já recebeu um relatório, uma planilha com tudo que ele fez durante o dia, ok? Sistema de apoio à decisão, já falei lá do Centro de Estudos. Agora, eu vou falar outra coisa do sistema de apoio à decisão, já dar uma prévia, até porque está no slide, eu tinha esquecido. Olha que coisa interessante e diferente dos sistemas textuais, PACS, ditado, etc. No exame de mamografia, por exemplo, nós temos a classificação BIRADS. A classificação BIRADS ela vai indicar, digamos, o nódulo, né? Se é benigno, maligno, etc. Então, há uma classificação aí de 1 a 6, se eu não me engano. Num sistema de texto, o médico ele vai digitar tudo e não vai ter nenhuma informação. No nosso sistema, se ele olhar o nódulo e já falar assim, isso é BIRADS 2, ele vai BIRADS 2 e o sistema já vai montar aquele nódulo dizendo as características do nódulo de um BIRADS 2. Só que ele olha aquele BIRADS 2 e fala assim, não é calcificado não, eu quero mudar. Ele muda. Ele faz literalmente o que ele quiser. Vamos inverter a situação. Ele não sabe qual é o BIRADS. Ele vai informando as características do nódulo que ele está olhando. Olha, ele é assim, 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 assim. O sistema vai dizer para ele, é sugestivo de BIRADS 4. Não está laudando, ele está avisando, olha, essas características é de um BIRADS 4. Então, ou seja, olha que interessante, o médico não está ditando, não está fazendo um trabalho simplesmente de texto. Ele está tendo um apoio de um sistema com uma inteligência por trás dele, ajudando o médico a fazer o laudo. Mesma coisa com Hashimoto, um laudo de tireoide, por exemplo. Então ele vai olhar Hashimoto X. Ele clica em Hashimoto, tudo já está selecionado na tela com as características de um Hashimoto. Também por isso que a gente consegue aumentar a produtividade. Vocês imaginem um médico hoje pegar um laudo, e falar sobre 5 nódulos, seja de tireoide, desculpem, isso aqui eu vou até deixar na apresentação, mas eu vou tirar, seja de tireoide, ou seja do que for, de BIRADS, de mama, ele tem que falar sobre 5 nódulos. Ele vai ficar ali no computador uns 5 minutos, mais ou menos, pode ter certeza disso. Ele vai ficar uns 5 minutos falando de cada um deles. Eu posso garantir que com a nossa aplicação vai ser 1 minuto, 2 no máximo. Por quê? Porque ele não tem que se preocupar em falar sobre as características do nódulo. Ele vai dizer qual é o BIRADS e ele vai dizer quais as características do BIRADS. Ele muda e vai falando nódulo por nódulo. Outra coisa interessante, quando num exame de mama existem aí 10 nódulos, por exemplo, em muitos lugares eles só descrevem os 3 principais. Depois eles colocam os demais, medindo abaixo de tanto, resume os 7 outros nódulos. Com a nossa aplicação, ele pode detalhar todos os nódulos que ele encontrou no exame de mama.
Então, é um ganho muito grande uma solução estruturada desse porte. Então, além de aumentar a produtividade, eu estou alimentando o médico com informações para o diagnóstico dele que, de repente, escrevendo um texto, se ele não for uma pessoa muito experiente, e infelizmente, às vezes é uma equipe, não é uma pessoa só, imagine para as pessoas menos experientes o quanto isso tem de ganho, né? Informações desse porte. Imagine o quanto é importante para a instituição e para os médicos realizadores. Né? Acho que traz até mais segurança para os médicos ter essas informações em tempo de exame, ou seja, o paciente ainda está ali para poder ser averiguado alguma coisa. Temos também gráficos de evolução e normalidade. Quando eu estou falando em laudos textuais, eu estou imprimindo um texto e entregando para o paciente. Imagine, como eu mostrei lá no slide anterior, poder colocar gráficos de evolução e normalidade de qualquer campo numérico sem ter que falar e fazer absolutamente nada. Basta eu configurar o meu laudo, o layout dele e dizer que eu quero um gráfico disso, um gráfico daquilo e, é claro, eu ter as tabelas de referência de normalidades ou de evolução. Então eu posso colocar que eu quero um gráfico de evolução. Então não há nada mais a fazer do que na implantação do sistema definir o layout do laudo e quais são as informações que eu quero. Então no laudo textual, volto a insistir, sou chato mesmo, Pax, ditado e qualquer outro laudo textual encontrado em qualquer sistema, não consigo colocar gráficos se não for um trabalho muito grande para colocar. Na nossa aplicação, o médico não precisa fazer, porque na implementação já foi definido quais são os gráficos que ele quer, tanto de normalidade quanto de evolução. Tabelas de referência. Vamos imaginar que eu recebi as medidas do aparelho ou vou digitar as medidas, porque é um laudo com imagens analógicas, por exemplo. Eu estou digitando as medidas, eu já estou observando se está acima, já está abaixo, já digitei a idade, o peso do paciente, o sistema já me trouxe a tabela de referência, quanto tem que ser no máximo, no mínimo, ou seja, eu estou ajudando o médico com informações importantes. Cálculos, qualquer tipo de cálculo. Implantamos todo o sistema depois de um ano, o médico foi num congresso e descobriram um cálculo para XYZ, a própria equipe de TI vai lá e acrescenta. É autonomia para o hospital e para a equipe de TI. Ok? Os avisos visuais, por exemplo, eu quero que o sistema me dê uma mensagem de alerta quando o IMC do paciente estiver acima de X, ou quando o paciente for muito obeso, ou quando eu encontrar uma situação específica. Essas situações específicas, quando eu falo que o sistema é 100% personalizado, eu digo que o médico pode definir quais são as situações específicas onde ele quer uma tela que vai aparecer para o médico tomar um alerta. Então eu posso definir, olha, quando eu clicar ali, eu quero uma mensagem na tela para que o médico ou aprofunde o exame, ou solicite isso, ou solicite aquilo. Eu falei antes sobre que o sistema sugere e emite solicitação de exames complementares. Se o sistema dizer, olha, sugiro um eco fetal, por exemplo, e você concordar, basta você dar um clique e ficar quieto. Na hora que você mandar imprimir, o sistema já vai imprimir a solicitação para se fazer um exame de eco fetal, por exemplo. Ok? Aviso de síndromes, eu já falei. Patologias e exames complementares, acabei falando, eu fiquei muito parado nisso. Agora, isso aqui é muito importante. Hoje todos os médicos que eu visito, interessado na aplicação, se eu perguntar para ele, doutor, o senhor tem 60 anos, o senhor tem tudo que o senhor fez armazenado para se quando o senhor tiver 70 anos, o senhor quiser fazer trabalhos e viver de palestras e etc., ninguém tem. Ninguém tem porque são laudos textuais que não tiveram a finalidade de armazenamento estruturado para pesquisas em qualquer momento. Então, sempre que se fala em laudos textuais, se alguém quer informações estatísticas, é doloroso. Então, quando eu falo que com essa aplicação, além de todos os benefícios, eu estou gerando um acervo científico para o médico ou para a instituição, é importante lembrar que tudo que o médico fizer na nossa aplicação, se ele tiver 40, 50 anos, tiver 10 anos de trabalho, quiser se aposentar e viver de estatísticas, por exemplo, de estudos, ele tem tudo que ele fez na vida dele inteira. Ou seja, encontramos uma época, já tem muitos anos isso, o médico tinha uns 70 anos mais ou menos e ele falou, olha, eu precisava ter conhecido vocês há 20, 30 anos quando eu comecei. Por quê, doutor? Ele falou, olha, porque hoje eu tenho 70 anos
mas eu não tenho nada armazenado para que eu consiga buscar e cadê todos os casos que eu tratei? Então a gente fala com isso de uma forma muito importante. Nós estamos armazenando o acervo científico do médico, a vida profissional do médico, para que ele consiga resgatar isso a qualquer momento. Isso é realmente muito importante, a gente considera. Desculpem. Os textos livres é fundamental na implantação. Por quê? Além de ter uma forma estruturada, nós precisamos deixar os campos, vários campos textuais, para se caso o médico queira digitar alguma coisa, ele poder. Ele está livre para digitar, caso ele precise digitar alguma coisa. E é interessante que, com esses campos textos que nós temos, imaginem que encontrou-se aí uma alteração rara, uma situação complicada e rara, e na tela não estava planejado isso, porque isso é 1%, isso acontece uma vez por ano. Uma vez por mês, uma vez por mês a cada 6 meses, e não foi contemplado, não está contemplado no sistema. Ele vai escrever, porque ele não vai deixar de fazer o laudo. Só que quando ele escreveu, a gente configura o sistema para sempre que ele escreveu, alguém escrever no sistema, esse texto vá para uma pessoa que vai analisar esse texto e estruturar. E vai criar as informações para que daqui a um ano, quando acontecer de novo, já que é algo raro, ele vai olhar, opa, está aqui. Clico, acabou. Já está contemplado aquela informação de forma estruturada. Quem faz isso? É a Lucas Solutions? Não. É a equipe de TI, por exemplo. Ou se o médico é um médico que gosta de tecnologia, tem essa facilidade e quer se envolver com ele mesmo recebe. Então ele recebe, olha e fala, pô, fulano de tal escreveu aquilo. Ele vai lá na tela, ele mesmo, e acrescenta a estrutura. Ou seja, o sistema está aprendendo e se estruturando com o tempo. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não há mais digitação, porque tudo está contemplado ali. Claro que daqui a 3 anos descobre-se uma coisa nova, quer mudar alguma coisa, não há problema nenhum. A própria instituição, a equipe de TI pode fazer, o próprio médico pode fazer para locais onde o médico gosta de TI, como eu já falei. Então, a parte de textos livres também existe a nossa aplicação para o médico que gosta de escrever. Ah, Márcio, mas lá não tem aquelas frases onde eu posso colocar o código que eu já uso a minha vida inteira naquele sistema? Sem problemas. A gente pode não trabalhar com uma parte estruturada e trabalhar com códigos, onde eu vou digitar o código e vai sair a frase. Também temos, não há problema nenhum, também pode ser implementado, com algumas percas, por exemplo, de não se ter informações estruturadas para se ganhar os benefícios das estatísticas, ok? Então esses são os principais, existem outros benefícios, mas os principais que eu gostaria de ter destacado nessa apresentação para os médicos executantes. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre alguns benefícios para pesquisas médicas, para pesquisas científicas, para pesquisas institucionais, para pesquisas, literalmente. Nossa aplicação é uma aplicação 100% personalizável e toda estruturada. Ou seja, quando eu armazeno um laudo médico, eu não estou armazenando no sistema o texto. Ao contrário de todos os sistemas existentes e que eu conheço, mesmo sistemas nacionais e sistemas de outros países. Os laudos armazenados são laudos textuais. No nosso não é textual. No nosso ele é todo estruturado. Então, os senhores imaginem uma instituição que faz aí centenas de exames por dia. O médico titular, às vezes envolvido em trabalhos científicos, em estatísticos, ele poder querer fazer pesquisa. Não por palavra como é feito. Ah, não, Márcio, olha, o meu sistema que eu tenho aqui, ele faz estatística. Mas qual é a estatística? Não, eu digito a palavra que eu quero e ele pega todos os laudos que tem aquela palavra e me traz a quantidade. O nosso não faz isso, tá? Eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho um sistema de apoio à decisão, que é outra coisa muito interessante e um benefício não só para a instituição, mas como para o médico também. Como a nossa solução é uma solução estruturada, a gente consegue trabalhar com os laudos. E o apoio à decisão é tão interessante que ele ajuda o médico a fazer o laudo. Ele dá sugestões do que foi encontrado naquele laudo e ajuda o médico a tomar uma decisão de diagnóstico, tá? Então, eu vou acelerar um pouco isso, porque isso realmente é mais voltado para quem
faz pesquisas científicas, como universidades, a gente também tem clientes que são universidades, a gente pode mostrar depois, conversar um pouco a respeito, mas o centro de estudos e o estudo de casos, eu vou acelerar um pouco agora para depois fazer um vídeo específico sobre esses assuntos. Mas olha que interessante, uma instituição que faz aí milhares de exames por mês, ela não só está documentando aquele exame, como o que acontece em 100% dos sistemas existentes, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Quando um sistema de PACS, por exemplo, seja ele o melhor que existe, volto a dizer, isso está limitado ao meu conhecimento. Se alguém tiver alguma informação diferente, eu gostaria muito de atualizar as minhas informações. Mas todo sistema de PACS, ele armazena o laudo do paciente em forma textual. Okay? Então, vocês observem e tentem imaginar a seguinte situação. Eu estou num hospital estadual, por exemplo, e os médicos estão fazendo vários exames em várias unidades do estado. Fazendo, vamos imaginar, exames obstétricos, por exemplo. Então, os médicos estão confeccionando esses laudos obstétricos no nosso sistema, de forma mais rápida, com todos os benefícios que eu já falei anteriormente, e estão alimentando uma base para pesquisa. Quando eu falo alimentando uma base para pesquisa, não é alimentando uma base para pesquisas quantitativas. Quantos pacientes eu tive que tiveram a síndrome de X, síndrome de Patau, por exemplo. Não é isso. O gestor e o interessado em pesquisas, ele pode dizer para o sistema, pacientes com síndrome de Patau, mapeia para mim. O sistema vai mapear e vai entregar para a pessoa que está interessada as incidências de tudo que aconteceu com os pacientes que tiveram síndrome de Patau. Então ele vai dizer, olha, a maioria são fetos do sexo masculino, 50% masculino, 60% masculino, 40% feminino. A maioria, a mãe tinha a idade de 30, 40, 50, ou seja, ele vai traçar um perfil para a instituição, para o médico que está fazendo a pesquisa, daquela situação que ele pediu. Não só a quantidade, como é o que acontece em sistemas tradicionais que fazem pesquisas por palavra. E muitas vezes a pesquisa por palavra, se o médico escreveu errado ou escreveu errado, alguma coisa parecida, não vai aparecer em pesquisa e pesquisa sem uma informação precisa é muito complicado. Então vocês imaginam que não só conseguimos automatizar o processo de confecção de documentos, de laudos, mas também armazenar e criar uma base científica para a instituição ou para quem quer que seja. Então imagine um secretário de saúde, por exemplo, poder estar informado imediatamente sobre a quantidade de óbitos fetais que está acontecendo no estado e pedir para o sistema agrupar isso por cidade, por exemplo, e depois por bairro, por exemplo, e depois se tem alguma relação com pacientes que fumam ou não, ou seja, tudo isso é possível sem que ninguém tenha que alimentar nenhum outro sistema. Na medida que os médicos vão fazendo os exames, essas informações estão sendo armazenadas de forma estruturada para que seja possível fazer essas pesquisas, esses estudos de casos e essas pesquisas. Ok? Então, são benefícios para quem tem interesse em pesquisas fantásticos. E as estatísticas são, ao nosso ver, as coisas mais fáceis. Quantos pacientes eu tive com síndrome de Down, por exemplo? Quantos pacientes eu tive com uma patologia qualquer, de qualquer exame, relacionado a qualquer exame. E outra coisa, não precisa ser qualquer exame, não precisa ser uma patologia ou uma síndrome. Ele pode simplesmente pedir quantos pacientes eu tive que tiveram a frequência cardíaca acima de X, ou o diâmetro biparietal acima do máximo permitido. Então não preciso me limitar à pesquisa que eu vou fazer. E outra coisa, com o resultado que ele trouxer da pesquisa, o médico pode interagir com essa pesquisa e dizer, bem, já que eu tive pacientes com, voltando nesse exemplo, com síndrome de Down, em pacientes onde a mãe tinha acima de 35 anos, então agora agrupa para mim de 35 a 40.
Aí ele vai falar, ó, a maioria foi com 47. Me dá só os de 47. Então, toda essa interação e essa pesquisa é possível ser feito com a nossa aplicação. Isso em tempo de execução, ou seja, ninguém precisa alimentar as informações para se obter esses resultados. Isso é fantástico porque hoje, em grandes hospitais, os exames são feitos e quando o médico quer fazer algum trabalho científico, ele vai ter que ir lá no prontuário ou pedir para alguém no prontuário, pegar tudo que foi encontrado, tudo que ele se lembrou ou armazenou e digitar numa planilha. Acaba com tudo isso a nossa aplicação, enriquece muito a instituição e oferece algo que é fundamental, na minha opinião, para qualquer instituição, que é a informação. Okay? Não só é importante estrategicamente para a empresa e até mesmo por questões sociais. Né? Hoje em dia a gente trata muito isso, então os médicos e os responsáveis, as pessoas interessadas, têm essas informações armazenadas aí no acervo científico que está sendo feito pelos médicos que estão executando o exame e fazendo o laudo. Ok? Eu separei algumas informações técnicas, não coloquei naqueles benefícios, porque não são benefícios, né? São mais informações técnicas que de repente sejam interessantes para todo mundo. A nossa aplicação é 100% desenvolvida em linguagem C#. C# é o que há de mais moderno em linguagem de desenvolvimento Microsoft. Ou seja, é uma aplicação que, além de todos os benefícios, é feito com o que há de melhor em tecnologia Microsoft para desenvolvimento. Os bancos de dados, trabalhamos com Oracle, com SQL 2012, que também são os melhores bancos de dados do mundo. Ou seja, também utilizamos bancos de dados profissionais. Uma coisa interessante é que a nossa aplicação ela é compatível com Windows XP, 7, 8, até mesmo 10 e roda em servidores atuais. Ou seja, para a instituição que tem, às vezes, um equipamento com Windows 7, com Windows XP e quer mudar para o Windows 10, às vezes já vimos muitos casos que acabam não migrando para o Windows 8 porque o sistema não é compatível. Aí ele tem que melhorar, ele não pode melhorar a máquina dele porque o sistema não é compatível. Na nossa aplicação é compatível até com Windows 10, que vai sair agora ainda. Ou seja, é uma aplicação com alta tecnologia. Agora, algo muito interessante. Apesar de tudo isso, qual empresa que garante e só quer receber depois que os médicos usuários do sistema estiverem satisfeitos? Vocês imaginem ficar um mês inteiro no hospital implementando uma solução com o risco de não receber. Alguém conhece alguma empresa que faz isso? Podem dizer que conhece, a Lucas Solutions. Ok? Então, quando ele é adquirido por especialidade, é claro que depois de um acordo comercial já feito, depois das condições comerciais já feitas e um cronograma elaborado, nesse cronograma nós vamos estar dizendo que em tanto tempo nós vamos estar com o sistema funcionando e com os médicos satisfeitos. E aí sim o hospital faz algum tipo de pagamento. Quando é uma aquisição maior para um projeto de um hospital, mesmo assim existe a possibilidade de qualquer pagamento só ser feito mediante a evolução do cronograma pontualmente e a satisfação dos usuários, que são os médicos, com a nossa aplicação. Então a gente está aí com um modelo comercial muito agressivo, tá? A gente tem uma estratégia comercial muito agressiva para realmente transparecer seriedade, transparecer segurança e oferecer garantia de satisfação e investimento para qualquer um dos nossos clientes. Ok? É claro, deixando muito claro aí para os senhores que existe um contrato, existe uma série de condições, tá? Que vai ser bom para o hospital e vai ser bom para nós. Tá? Mas é claro que a gente não vai ficar vulnerável a situações adversas que vão, de repente, impedir a implementação do sistema em 30 dias. O computador que comprou não chegou, ou a máquina não funcionou, essas coisas não podem ser de nossa responsabilidade. Mas, se tudo estiver direitinho, nós fazemos um contrato chamado de risco, ou seja, só paga depois de satisfeito. Ok? Nós trabalhamos com um ambiente em nuvem para homologação e teste. Se alguém quiser, estou à disposição. Meu WhatsApp está aí, meu celular está aí, meu e-mail, o meu ramal, fico à disposição para esclarecer. Muito obrigado por enquanto, pela atenção e pelo tempo que
ficaram aí vendo essa apresentação, que eu sei que acaba demorando um pouquinho. Obrigado.